Olá a todos, meu nome é Viviane Louro, eu sou neurocientista e educadora musical. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco e eu fui convidada para falar na segunda semana pedagógica, né? E eu estou muito feliz de estar aqui porque eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, acho que é o assunto que eu mais gosto, que é a área da psicomotricidade. O meu trabalho todo é voltado para a psicomotricidade junto com música e eu sempre trabalhei na área de inclusão. Então, como o congresso é com o tema na área de inclusão, fui convidada para poder falar um pouco desse meu trabalho. Eu vou passar aqui alguns slides, porque como é um tema que não é muito simples, é legal ter algumas imagens para ajudar a gente a compreender, certo? Então, eu vou falar sobre psicomotricidade em diálogo com as neurociências, e vamos lá. O que a gente precisa entender primeiramente? Que nós somos uma construção histórica, certo? Ou seja, o cérebro que a gente tem hoje, ele não vem de agora, ele vem de uma construção desde os nossos ancestrais. E aí cada espécie humana que foi passando pela Terra e se desenvolvendo até chegar no Homo sapiens sapiens, teve um cérebro diferente. E esse cérebro foi se desenvolvendo com o decorrer da espécie, né? Do desenvolvimento da espécie. Ou seja, essa construção histórica, ela é feita entre o meio ambiente e a carga genética. Então, nós temos, sim, claro, uma carga genética que nasce com a gente, mas, assim, a construção do nosso cérebro, da nossa cognição, do nosso comportamento, vai ser uma alquimia entre essa carga genética e o estímulo do meio ambiente. É isso que a gente vai entender melhor. Então, tem um conceito muito interessante na psicomotricidade que é filogênese, né? E a ontogênese. São duas coisas diferentes, mas que se comunicam. A filogênese, ela seria como se fosse assim, o desenvolvimento desse nosso cérebro, mas em relação desde o começo das espécies, né? Então, é como se nós reproduzíssemos em escala acelerada o desenvolvimento do cérebro de todas as espécies até chegar no ser humano. Então, deixa eu explicar melhor. Por exemplo, quando a gente está no útero, é como se nós reproduzíssemos a época dos peixes, em que nós vivíamos na água. Nós não, né? Mas as espécies anteriores viviam na água. Depois, essas espécies que viviam na água saíram e começaram a se rastejar. Então, é quando a gente entra na nossa época de rastejar mesmo, antes do engatinhar. Depois, quando a criança está engatinhando, ela estaria reproduzindo justamente a época dos mamíferos. Quando ela está rastejando, é como se estivesse na época dos répteis, digamos assim. Depois, quando engatinha nos mamíferos, quando fica de cócoras para poder ficar em pé, é como se ela estivesse na época dos primatas, até que ela consegue ficar em pé e andar. Aí seria como se ela tivesse chegado no ser humano. Então, esse desenvolvimento que obrigatoriamente nosso cérebro, né, deveria passar, é o que a gente chama de filogênese, essa reprodução em escala acelerada desse desenvolvimento das espécies até chegar no ser humano hoje. Agora, a ontogênese já é o nosso desenvolvimento pessoal, ou seja, tem criança, por exemplo, que não engatinha, tem criança que demora para andar, tem criança que não anda nunca, então assim, né, porque tem alguma patologia, ou seja, a ontogênese é como que essa filogênese se dá em cada um desses seres humanos, digamos assim, né? Daqui a pouco vocês vão entender melhor o porquê disso. Existe a teoria do cérebro trino, que é justamente relacionado a isso que eu acabei de falar. Quando a gente reproduz justamente essa escala acelerada, que foi o que eu falei que é a filogênese, né? Nós temos a capacidade de desenvolver, neurologicamente falando, essas três instâncias que estão aqui nesse slide, né? Que é o cérebro mais antigo e primitivo, que vem justamente desse instinto e desse cérebro antigo, primitivo dos répteis. Depois, os mamíferos, que é a época que a gente começa a engatinhar, a gente começa a ter um pouco mais de autonomia no mundo, né? Que seria esse cérebro intermediário. E por último, esse cérebro que é um pouco mais desenvolvido. Ou seja, é como se o nosso sistema nervoso fosse dividido em três grandes departamentos. Um que é mais primitivo, que a gente chama de cérebro reptiliano,
que está ligado ao instinto, à ação mais primitiva de sobrevivência, né? Um outro que está ligado aos mamíferos, que é justamente a capacidade de ter uma modulação do emocional, ou seja, se a gente pegar um réptil, a gente não consegue domá-lo, né? Ele não vai ficar o seu amiguinho. Se ele tiver fome, ele vai te comer. No entanto, se pegar um leão, que é um mamífero, e a gente domesticar, ele é capaz de desenvolver afeto. Ou seja, porque eles já são seres que estão um pouco mais evoluídos do ponto de vista do sistema nervoso. E aí já existe um sistema límbico, que é o gerenciador das emoções, né? E a gente herda isso dos mamíferos. E quando chega nos primatas é quando a gente desenvolve o neocórtex, ou seja, esse cérebro mais cognitivo, as funções superiores, que já seria o pensamento. Então nós temos uma instância que é instintiva, que é o cérebro reptiliano, um outro cérebro que a gente chama de emocional, que está ligado mais às emoções, né, aos sentimentos, e por último, o cérebro mais cognitivo, que é o pensamento. E esses três cérebros, digamos assim, essas três instâncias do nosso desenvolvimento, ela se dá a partir dessa filogênese. Quando a gente vai passando por essas fases de rastejar, engatinhar, ficar em pé, andar, começar a falar, tal, é que isso vai se estruturando no nosso sistema nervoso. E isso vai ser fundamental para o aprendizado de qualquer coisa, que é o que a gente vai ver mais para frente. Então a gente precisa entender que com os estímulos do meio ambiente, o cérebro vai se organizando, se adaptando e se modificando, né? Eu pus esse desenho do cubo justamente porque o cubo você vai mexendo e vai organizando as cores, né? E do lado tem um cérebro aí das mesmas cores do cubo, só para demonstrar que é assim que funciona mesmo. Eu tenho a minha carga genética, mas eu vou passando pelas experiências da vida e essas experiências vão organizando essa minha massa, né, de neurônios, digamos assim, e criando conexões. Por isso que todos somos muito diferentes, porque cada pessoa tem um tipo de vivência diferente. Então a gente tem que entender que a aprendizagem e o comportamento humano, ele é um resultado de uma alquimia entre aspectos que são neurológicos e os estímulos do meio ambiente. Eu gosto muito desse exemplo da pizza, né? Porque quando a gente come pizza, a gente não morde e fala assim, nossa, olha, queijo, massa, tomate, né? A gente não fala os elementos, a gente come, percebe que tem esses elementos diferentes, mas a gente fala que é pizza, porque a pizza são todos aqueles elementos juntos. Então, no aprendizado é a mesma coisa, não dá para falar o que é que influencia mais, é o meio ambiente, é a carga genética, é a família, é a personalidade, porque assim, tudo vai estar amalgamado para a construção do comportamento e da cognição, logo do aprendizado. Só que para a gente poder aprender, a gente precisa de um sistema operacional, certo? E esse sistema operacional é justamente o cérebro. Mas para que o cérebro possa desenvolver-se, como eu disse, a gente precisa dos estímulos. E aí, quais são as funções neurológicas importantes para desenvolver esse sistema operacional para o aprendizado? Aí é onde a gente entra nas funções psicomotoras, certo? Então, a psicomotricidade ela vai se basear em 3 pilares básicos, que é a emoção, o movimento e a cognição. Sendo que essas 3 questões, como vocês estão vendo aí nas pontas do triângulo, essas 3 questões elas vão estar sempre relacionadas a uma coisa que é a experiência, a cultura, o meio ambiente, como eu já acabei de dizer. E a gente precisa entender que antes de surgir a cognição, nós temos a emoção e o movimento. É a emoção e o movimento que vão estruturar a minha cognição. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar de uma forma mais simples. Imagina assim, quando o neném nasce, ele não tem noção de nada, cognitivamente falando. Ele não sabe quem é a mãe, ele não sabe falar, ele não entende nada do mundo. Ele é só um tônus, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, né? Ele é essa massa, né, corporal que vem empregada de emoção. Ou seja, quando ele tá irritado, ele chora. Se ele tá com fome, ele chora, né? Porque ele fica irritado ou ele fica nervoso. Se a mãe não vem, ele fica com medo, que é a emoção mais primitiva que a gente tem, e ele chora. Se ele tá com dor de barriga, ele vai fazer cara feia. Quando ele tá feliz e começa a sorrir, né? Quando ele começa a sorrir, vai mostrar que ele tá feliz. Ou seja, toda emoção, ela vai ter uma impressão no corpo,
né? O nosso corpo, logo, ele é emocional. A gente não tem como diferenciar, dissociar pela psicomotricidade, assim, emoção é uma coisa, o corpo é uma coisa, a cognição é uma coisa. Não, não tem. As três coisas são a mesma coisa, sendo que é como se fosse assim, o corpo, ele fosse o concreto, né? E a emoção e a cognição, que estão ligados à mente, é como se fosse o abstrato. Então, é como se fosse essa mente corporificada, sabe? Essa mente concreta, transformada em corpo. Então, não existe diferença entre emoção, movimento e cognição. Logo, se eu tiver um problema emocional, isso vai afetar meu movimento e vai afetar minha cognição. Se eu tiver um problema cognitivo, vai afetar minha emoção, vai afetar meu movimento. E a gente entende na psicomotricidade de movimento como ação no mundo, né? Não é o movimento pelo movimento, levantei a mão, não é. Mas eu, para viver no mundo e atuar no mundo, eu me movimento. Então, a minha ação física no mundo é o que a gente está falando de movimento. E a gente vai entender isso mais pra frente. Vamos lá. E aí tem um outro conceito que é muito interessante, que é do Luria, que ficou bem conhecido como blocos de Luria, ou unidades funcionais de Luria, que ele vai justamente dialogar com isso tudo que eu acabei de falar. Então, ele vai dizer que é o seguinte, a gente teria 3 grandes blocos para o aprendizado, né? Para o desenvolvimento da cognição, digamos assim, do aprendizado em si. O primeiro, justamente, é aquele cérebro reptiliano que eu falei, porque está ligado às funções mais instintivas, mais básicas, mais primitivas, que seriam quais? O estado de vigília, que é essa atenção que o corpo tem para poder fazer as coisas, né? A sexualidade, a agressividade, o medo, o sono, são as funções instintivas básicas, né? Em relação ao aprendizado em si, estaria ligado mais a esse estado de alerta, esse estado de atenção, porque esse estado de atenção, nós temos 2 tipos de atenção. A gente vai ter uma atenção que é mais cognitiva, que aí depois a gente vai entender, que é aquela quando eu quero prestar atenção para entender algo. Mas a gente tem uma atenção anterior, que ela é muito mais ligada ao tronco cerebral, que ela vem justamente desse cérebro reptiliano, que é essa atenção mais do corpo, né? É aquela atenção assim, que se você encostar num lugar e estiver confortável, você dorme, né? Então, ou seja, o teu corpo, como está o seu corpo, ele vai ditar a regra da sua atenção e da sua emoção. Não sei se fica claro isso. E aí a gente vai ter um segundo bloco, que é o cérebro emocional, que vem justamente dos mamíferos, né, dado daqueles mamíferos que eu já falei, e que vai estar ligado à percepção e ao processamento da informação. Ou seja, eu vou ter uma área mais subcortical, lá embaixo do cérebro, né, que vai estar ligado a essa tensão do corpo. Depois que eu tenho atenção, eu consigo fazer com que os meus 5 sentidos, né, estejam justamente atentos, abertos o suficiente para a informação entrar. Então, quando a informação entra a partir dos meus sentidos, por causa que eu tive a atenção lá atrás, eu posso processar essa informação e enviar ela para o meu lobo frontal. Que aí sim eu vou ter a compreensão de tudo, né? Então, eu tenho o primeiro bloco, que é a atenção, o segundo bloco, que é o processamento da informação, a percepção e o processamento da informação a partir dos sentidos, moderada pelo emocional. Por que pelo emocional? Porque o emocional vai estar sempre em tudo, gente. Vamos pensar assim, por exemplo, se você está ouvindo uma música e você gosta dela, você vai cantar ou dançar, ou se você estiver ouvindo uma música e achar ela triste, você vai chorar. Agora, se você estiver ouvindo uma música e você odiar, você vai desligar. Ou seja, a partir do estímulo auditivo, que é a percepção, entrou pelo meu ouvido, eu processei aquela informação auditiva, só que eu sempre tenho o meu emocional empregado junto com essa minha percepção. E aí, dependendo desse meu emocional que vai atuar junto com a minha percepção, eu vou agir de formas diferentes, né? Por quê? Porque eu vou enviar todas essas informações para o meu lobo frontal, que é o terceiro bloco, que é justamente esse cérebro mais recente, que foi desenvolvido nos últimos 190 mil anos dos nossos antepassados para cá, né? Que é esse cérebro que é capaz de pensar, de entender, de raciocinar, de abstrair, de controlar o movimento, de compreender a cultura, né? Que é esse cérebro mais desenvolvido. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai planificar e decodificar a informação que entrou. Então, são esses 3 blocos, essas 3 instâncias para o aprendizado.
E aí, então, o que é a psicomotricidade em si, né? É a união do movimento com o psiquismo, considerando que o movimento é a primeira forma do pensamento, como eu disse, condicionando o aparecimento do pensamento abstrato. É a partir do movimento que é concreto que a gente vai chegar na abstração. Faz essa relação indissolúvel, na qual todo o movimento é dependente do psiquismo que o produz, ao mesmo tempo que o psiquismo é inseparável dos movimentos que o faz desenvolver. Parece difícil, mas não é tão difícil assim. Então, qual que é a ideia geral? Eu tenho essa emoção que com o meu movimento vai construir a minha cognição, e depois que essa cognição está construída, ela é capaz de forma voluntária coordenar o meu movimento, e não é bem coordenar a emoção, mas coordenar o comportamento em relação à minha emoção. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. A emoção e o movimento estruturam a cognição, e a cognição vai controlar ou coordenar a emoção e o movimento. Então, a psicomotricidade sempre vão ser essas três instâncias, que é o que está aqui quando a gente divide a palavra, né? Psicomotric, idade. Então, psi de psicológico, co de cognitivo, motric de movimento, né? Então, ó, o emocional, que é o psicológico, o cognitivo e o movimento, relacionados ao quê? As fases do nosso desenvolvimento, que é a idade. Então, a psicomotricidade, ou seja, a emoção, o movimento, a cognição de um bebê é diferente de uma criancinha, que é diferente de um adolescente, de um adulto, de um idoso. Cada um vai ter o seu aparato psicomotor referente à sua idade e referente às suas experiências. Então, aqui é uma outra, né, um outro jeito de olhar, só para facilitar a compreensão, que a gente também pode dividir como psicomotricidade, que seria o psico, o social, o afetivo, o cognitivo, e a motricidade, justamente o movimento do corpo, que seria as bases mais neurofisiológicas, é o corpo em si. Mas quando a gente olha para o psico, a gente vê que no psico está o social, o afetivo e o cognitivo, ou seja, relação da mente com o corpo, né? Então, só para finalizar, então, a relação entre o emocional, o cognitivo e a ação motora frente às fases do desenvolvimento natural do homem, que é o que a gente chama de maturação neurológica, ou a ontogênese, né, pela neurociências. Então, vai ser a relação do querer fazer, isso é muito importante, saber fazer e poder fazer. Toda e qualquer ação humana e todo qualquer aprendizado vai estar sempre conversando com essas três instâncias. E ela vai sair sempre do querer, ou seja, é sempre o meu emocional que é a ignição para as coisas acontecerem. Então, se eu gosto muito, por exemplo, de neurociências, eu vou querer estudar neurociências, porque eu gosto. É o meu gostar que vai fazer eu buscar estudar neurociências, né? Então, quando eu estudo, eu quero, eu vou atrás de estudar. Só que não basta só querer. Eu preciso saber fazer aquilo. Eu preciso saber onde eu vou fazer o curso, eu preciso comprar o livro. Tem toda uma estruturação cognitiva. Eu preciso sentar horas e horas e ficar lendo, relacionando com as coisas. Então, isso é um saber fazer, né? E eu tenho que poder fazer, ou seja, eu tenho que ter um corpo que seja capaz de atuar, de fazer tudo isso que minha cabeça elabora e de que a minha emoção quer, né? Então, essa é a ideia da psicomotricidade, ok? Então, o último slide mostrando aqui que o aprendizado, digamos assim, é como se fosse a construção de uma casa, sendo que a base dessa casa, o chão dessa casa é o emocional. Se eu não tiver um bom emocional, um emocional resolvido, é como se eu construísse essa casa num banco de areia. Uma hora ela vai cair, né? Então eu tenho o emocional, que é a base de tudo. Aí eu vou ter o primeiro bloco do Luria, que vai ser justamente a atenção, que seriam os pilares dessa casa, a estrutura dessa casa. Aí, depois que eu estruturo a atenção, eu tenho a capacidade de desenvolver os sentidos, que aí vai ser a porta de entrada, por isso que eu pus como se fosse a janelinha, né? A porta de entrada da informação do meio ambiente, que vai ser processada e vai enviar para o meu lobo frontal. Ou seja, que seria esse telhado. Então, eu fecho essa casa, eu deixo essa casa absolutamente construída quando eu tenho todas essas instâncias bem resolvidas. Eu tenho um bom emocional, uma boa atenção, os sentidos preservados, tudo isso ele vai sendo estruturado a partir da memória, que seria esse cimento aí dessa casa, né? E essas memórias que estão relacionadas às minhas vivências no mundo é o que vai fazer com que
o meu lobo frontal se estruture, decodifique essas informações e possa aprender e possa ter um bom comportamento dentro da sociedade, certo? Então era isso que eu queria falar nesse primeiro momento, e no próximo vídeo eu vou falar sobre as funções psicomotoras especificamente. Muito obrigada!